Marielle presente, Mateusa presente. Cada vez mais acredito nas práticas simultaneamente artísticas e educativas, e nessa existência de uma via de duas mãos entre elas. Trabalhos de arte apresentam a possibilidade de uma visão crítica do mundo, um questionamento da vida, do cotidiano, a possibilidade de reflexão sobre e contra essa, como vocês disseram no texto de apresentação do seminário, hostilidade que o contexto sociopolítico nos impõe. Nesse sentido, são, por essência, as ações artísticas de caráter educativo. Pensei muito sobre o que e como falar aqui hoje sobre isso, nos diversos caminhos possíveis, já que depois de muitos anos de formação em arte, tendo participado de exposições e, enfim, investido enormemente numa carreira como artista, eu passei a trabalhar como professora, com ensino e aprendizagem de arte no núcleo de crianças e jovens da Escola de Artes Visuais do Parque Lage, isso nos anos 90. E em seguida, como educadora em espaços culturais e museus. E ainda, num terceiro momento, como professora da Secretaria Estadual de Educação, onde eu dou aulas de artes para o ensino médio, com jovens, trabalho com jovens. Bem, eu poderia começar por aí, pela minha história, meu início da minha atividade como professora de artes, ou até pela minha atuação como artista, e como artista, minha visão sobre formas de aprender arte, ou ainda sobre trabalhar como educadora em instituições como o Museu de Arte Moderna, Museu do Açude, Paço Imperial, Espaço Cultural dos Correios, entre tantos outros espaços nos quais trabalhei, recebendo o público ou coordenando as ações educativas. Essa atividade educadora em instituições de arte deu a mim e aos artistas que constituíam a nossa equipe no Núcleo de Crianças e Jovens, Cristina está aqui, parceira da vida toda, a oportunidade de realizar um fazer diferente do que existia até então, ou do que existia então. Coordenados por Maria Tornag, éramos artistas e professores de arte numa escola livre. Livre no sentido de não ser uma escola seriada, não era a Escola de Artes Visuais do Parque Lage não é ainda, uma escola formal, seriada, apesar de ser uma escola do Estado. Entendíamos a arte como uma construção, como algo processual, e acreditávamos que quanto mais conseguíssemos trazer para a visita do público às instituições esse aspecto da criação artística, mais seríamos bem-sucedidos. E ser artista era o que nos permitia falar desse lugar, de quem tem essa lida, essa experiência. Com o tempo, cada vez mais a prática de educação se transformou em uma prática artística para mim, passando a assumir esse lugar, ou vice-versa, lembrando que eu havia falado numa via de duas mãos. Falar de arte, espalhar arte, aproximar a arte das pessoas passou a ter um significado tão potente para mim quanto fazer um trabalho de arte. E é a partir desse ponto de vista que eu me coloco aqui hoje, nesse contexto que nos está sendo imposto, nesse momento, não só no Brasil, mas no caráter mundial, talvez seja a arte o caminho possível. Decidi, então, falar um pouco dela, da arte, e em seguida relatar a experiência que tive ao coordenar a Casa França Brasil, sob a direção e inigualável parceria do Marcelo Campos, em 2016. Começo com uma pequena história sobre a história da arte, que faz parte da minha dissertação de mestrado, que considero de grande importância, sobretudo para nós, que trabalhamos em contato direto com o público. Compreender esse contexto da arte é, também, uma forma de compreender a resistência que muitas vezes encontramos por parte do público e de tentar revertê-la. Acredito que a arte, de alguma forma, sempre tratou ou esteve a serviço de questões relacionadas a seu tempo. A distância temporal, quando existe, nos permite ter uma ou até mais de uma visão sobre o que se passou. Teóricos, críticos, historiadores se debruçam sobre temas, imagens, períodos e estilos da arte, decifrando-os, entre aspas, revelando-os para nós, os interessados. A partir dessas diferentes leituras e traduções dos artistas, movimentos e contextos, somos conduzidos a pensar. A história pode legitimar. Que garantias temos de que, em seu tempo, os artistas e suas obras foram dessa forma recebidos? Na verdade, não temos.
Léo Steinberg cita em seu texto A Arte Contemporânea e a Situação do Seu Público a reação e resistência de alguns artistas diante de obras que traziam novas abordagens, como, por exemplo, Paul Signac diante da Alegria de Viver de Matisse e do próprio Matisse de Braque diante de Les Demoiselles d'Avignon de Picasso. Segundo Steinberg, foram reações fortes diante daquilo que trazia novidades, contrariando de alguma forma os procedimentos, assuntos ou aspectos técnicos utilizados até então. Imagine, né? Se imaginarmos que essas reações vinham de inquietos artistas engajados em pesquisas próprias, podemos nos espantar, e muito. Nesse início do século XX, dominado pela honestidade da arte em relação aos seus elementos e meios, os diferentes movimentos buscaram a afirmação de suas verdades, defendendo o que se acreditava ser arte. Trouxeram também possibilidades de reorganizar o olhar. No entanto, essa busca por uma arte pura, crua, restrita a seus elementos como cor, forma, defendida pela vanguarda histórica, acaba por distanciar o espectador. Segundo o filósofo Boris Groys, a vanguarda põe o empírico e o transcendental no mesmo nível, permitindo que sejam comparados por um olhar unificado, democrático, não iniciado. Ironicamente, já que para que o público pudesse de fato apreender tal manobra, seria necessário e imprescindível que a conhecesse, o que deveria ser um instrumento de aproximação tornou-se de afastamento. O reconhecimento do artista como tal não se dava e não se dá em razão exatamente dessa redução da tradição artística, que era até então mimética e religiosa. E isso passa a problematizar a legibilidade das obras. Quando Arthur Danto, referindo-se à década de 1960, diz que, abre aspas, no que se refere às aparências, tudo pode ser uma obra de arte, fecha aspas, refere-se à arte conceitual, em que sequer era mais necessário ser um objeto visual palpável para que algo fosse uma obra de arte, e a transfiguração do lugar comum, quando nada precisa marcar externamente a diferença entre um objeto feito pelo artista e um objeto adquirido no comércio ou na indústria. Após Duchamp, que havia apontado para a possibilidade de qualquer coisa vir a ser uma obra de arte, e Andy Warhol, que reinaugurara a indiscernibilidade entre o que é ou não uma obra de arte, entre o que pode ou não fazer parte desse repertório, a discussão em torno do que se pode definir como arte se torna mais complexa. Assim como aconteceu na modernidade, acredito que possa residir aí uma espécie de fraqueza da arte contemporânea. Fazer uma arte que não permite discernir à primeira vista objetos, vivências, acontecimentos do cotidiano e produção artística, pode fazê-la ser considerada fraca, sem potência. Para o público não familiarizado, encontrar esses objetos ou imagens nos mais diversos materiais, de autoria coletiva, apropriados, pode ser motivo e muitas vezes de imediata rejeição e reação. A proximidade com o lugar comum pode, nesse sentido, confrontar a ideia que se tem da arte como representação, ou necessariamente como algo do campo da beleza e do domínio técnico e material dos próprios meios da arte. A fraqueza da arte contemporânea, portanto, pode estar na sua proximidade com o público, com a vida, o que é, afinal, sua maior potência, né? Seu canal de afetar. Entendo que o conceito de escola, de ensino e aprendizagem deveria estar nesse mesmo campo de contaminação, pela vida, numa relação de reciprocidade. O mundo transforma o sistema de aprendizagem e este transforma o mundo, assim como se dá com a arte. Em Education by Infection, Boris Groys diz que ensinar arte significa ensinar vida. Da mesma forma que está exposto ao mundo, à vida, o público está permanentemente exposto aos bens culturais. A aprendizagem está longe de se restringir às instituições de ensino. Aliás, de uma maneira geral é assim, e não somente em relação à arte. Aprende-se em qualquer lugar e em todos os lugares. Segundo Thierry Dudouve, escolas de arte estão num lugar secundário em relação à diversificada oferta de espaços culturais. Museus, galerias de arte, revistas especializadas são espaços,
né, disponíveis, né, para essa aprendizagem. O público, em geral, é contemplado com esse contato, conscientemente ou não. Tomando essas questões como verdade, arte, vida e ensino, indiscernivelmente fazendo parte do mesmo repertório, defendo que mediar deve contrariar, de certa forma, o próprio sentido da palavra. Não deve se tratar de explicar, apresentar, sequer facilitar o contato do visitante com as obras. O mediador não deve estar no meio dessa relação. Esse entre deve ser um espaço ativado por indagações, por reflexões, por provocações e, sobretudo, pela possibilidade de um contato direto do público com a obra. Esse espaço da mediação deve ser um espaço em movimento, que permita dar ao visitante a exata impressão de que poderia estar ali pensando sozinho. Baseio essa proposição na crença de que a aprendizagem se dá a partir das relações que se consegue estabelecer entre o que já se sabe e o que está sendo apresentado. A mediação acontece, portanto, como ação política, inclusiva. Na Casa França Brasil, podemos levar essa proposição para o nosso cotidiano. No partido educativo que adotamos, essa troca permanente com os mediadores, deles conosco e entre si, e de todos com o público, fazia parte da própria conceituação e gestação do trabalho. As diretrizes estabelecidas para a gestão do Marcelo Campos entendiam aquele espaço como um laboratório para exposições de arte contemporânea de artistas já consagrados e também daqueles em processo de experimentação, para diálogos em torno de questões históricas e antropológicas do próprio espaço e da cidade, já que a casa estava num lugar, sobretudo naquele momento, privilegiado da grande reforma do Porto, né? A criação daquela Boulevard Olímpico, a Copa do Mundo. Nós pegamos exatamente esse período das obras, né? Então, a cidade ali, a discussão da cidade era uma questão muito importante e cara a nós. Nós estabelecemos trocas com universidades e outras instituições voltadas para o ensino da arte por meio de seminários, palestras e para a proposição de programas de ensino relacionados à arte em seus vários aspectos. O Programa de Formação de Mediadores, curso orientado por mim e por Cristina de Pádua, tinha como objetivo criar um campo de estudos e proposições em torno do ensino e da aprendizagem da arte, por meio de provocações com o público, atividades relacionadas ao espaço, sua história, intervenções dos mediadores especificamente pensadas para as mostras ou para os períodos em que nenhuma exposição estivesse sendo apresentada. O curso acontecia simultaneamente à ação dos alunos mediadores, sem interrupção, que tinham autonomia para propor atividades, pensar e pesquisar sobre o espaço e planejar as visitas para o público. Tratava-se de um acompanhamento permanente do trabalho desenvolvido pelo grupo, que envolvia ainda visitas de profissionais de outros espaços, como a equipe do Mar, por exemplo, super parceira sempre, Janaína Mello, a museóloga, conversas em torno, né, das questões que envolvem não só o trabalho de mediação, como da museologia, como de conservação de obras, enfim. E tínhamos também constantes conversas com a equipe de curadoria da própria casa, na época constituída pelo próprio Marcelo, Laura Cozendei, Poliana Quintela e João Paulo Quintela. O espaço dedicado à equipe de mediadores, nos períodos em que não havia exposição, era o centro da casa. Bancos arrumados em círculo ou mesas eram colocados de forma a criar um lugar de encontro com o público visitante. Esse espaço que foi criado, ele era exatamente no meio da casa. Então, qualquer pessoa que usasse a casa para chegar no Boulevard Olímpico ou vice-versa, ou entrasse para ver simplesmente a arquitetura, se deparava com os meninos no meio, bem ali no meio. Os mediadores alternavam as atividades que realizavam a partir das suas próprias experiências e interesses, fazendo aquelas que deixavam eles próprios mais confortáveis. Explico isso. Nós tínhamos no grupo de mediadores muitos alunos do Instituto de Artes, inclusive, da UFRJ também, alguns mais de museologia, alguns que eram ligados à dança, por exemplo.
Então interessava para eles explorar as questões relacionadas ao corpo, a arquitetura, a escala daquele espaço, né? E que tinha um som quando estava vazio, outro som quando estava cheio, o corpo se deslocava, era um espaço muito grande, sobretudo vazio. Outros eram ligados mais às questões históricas, outros ligados mais às questões de gênero ou das próprias questões de preconceitos raciais. Então, era um espaço muito rico, historicamente, para se trazer, e historicamente em sua arquitetura, né, para que você pudesse trazer essas questões todas. Aqueles mais voltados para questões do corpo desenvolviam com os visitantes experiências mais sensoriais, que exploravam a escala do espaço, suas temperaturas, caminhadas com visores ou de olhos vendados, por exemplo. Outros, mais voltados para a pesquisa da nossa herança histórica, se dedicavam a implementar atividades afins com essas questões. Uma dessas atividades, por exemplo, era realizada com material produzido pelo próprio grupo. É uma série de imagens da cidade em outras épocas, ou trechos de textos relatando acontecimentos do passado envolvendo a própria casa, foram impressos e plastificados em cartelas, que ficavam disponíveis para o manuseio dos visitantes. O interesse por uma ou outra imagem, por um ou outro texto, possibilitava ao mediador abordar o visitante e iniciar a mediação. Havia situações muito interessantes, como decretos muito antigos que estabeleciam que não se podia jogar lixo no chão, senão haveria uma multa. Situações muito parecidas com as situações que estávamos vivendo naquele momento. Da reforma da cidade, intervenções de gentrificação mesmo, que aconteceram em outros períodos e que se relacionavam de uma maneira absurda com o que vivíamos. Então, às vezes, era difícil para o público identificar se aquele trecho daquele texto se referia a um momento do presente ou a um momento do passado, e isso possibilitava um jogo e uma conversa bastante instigantes e interessantes com o público. Nessas conversas ou atividades com material educativo, as informações podiam ser trocadas, compartilhadas, sem aula, sem formalidade, sem um guia. Na exposição Orixás, circuitos de indagações do público foram identificados pelo grupo de mediadores ao longo do período da exposição. Eu não sei se vocês chegaram a assistir à exposição Orixás. Nós trouxemos os painéis do Caribé com os orixás, ficavam em círculo no centro da casa, e uma série de associações com obras de artistas contemporâneos foram estabelecidas. Foi uma exposição muito visitada por escolas e pelo público em geral. E os mediadores puderam ter uma intensa atividade com o público nesse período. Questões recorrentes dos visitantes em relação a determinadas obras foram levantadas pelos mediadores e permitiram fazer uma cartografia das visitas. Vejam vocês, uma cartografia das visitas a partir das questões do público e não o contrário. Nada era estabelecido a priori. Essa construção ela ia se dando à medida que as coisas iam acontecendo, acompanhadas evidentemente por mim e pela Cristina. Quando vocês perguntam, no texto de apresentação do seminário, de quais formas as práticas simultaneamente artísticas e educativas podem compor as complexas relações de força nas instituições que as comportam, eu tenho a pretensão de responder que, de uma forma assim, como essa que experimentamos, sobretudo na Casa França, quase sem sentido, deve ser natural, constituinte da própria gestação dos espaços culturais, da criação das diretrizes da instituição. Desculpa. E essas práticas devem ter um equilíbrio de forças com as demais práticas. Não vejo como isso pode acontecer se não forem todas pensadas e implementadas juntas. Para isso, devemos superar este momento especialmente delicado no que se refere às questões culturais. Vivemos num país com problemas de todas as naturezas, que não computa seus bens culturais como forças que mereçam investimento, mas sim como ameaça das mais diversas ordens. Importante ressaltar que, se estamos considerando a vida do visitante como ponto de partida para um trabalho educativo, e a arte fala da vida,
estamos falando de arte a partir do seu próprio repertório. Nesse sentido, vida, arte e ensino estão na mesma condição. Vejam que extrema horizontalidade. São eliminados no repertório da arte contemporânea os privilégios. Bem, conceitualmente sim. Na prática, sabemos que nem sempre. E enquanto se mantiverem os privilégios, seguiremos produzindo, como diz Mateusa, corpos estranhos. Corpos estranhos exilados, a parte dessa pequenina vida cultural seletiva, excludente, e que só deixarão de existir quando todas as forças se equivalerem, quando as relações forem de fato horizontais. Aí sim haverá escuta, respeito pelo que cada um traz como experiência. No espaço de arte e de cultura, aprendemos a ver, a ouvir, a pensar. E não há potência maior do que essa. Por outro lado, eu fico pensando aqui também pensando aqui em Hakim Bey, né? Não sei se vocês já leram o Taz, né? Ele fala das zonas de autonomia temporária, sobre como que essa potência da mediação funciona na lógica do levante, né? E criam essas zonas de insurreição que quanto mais invisíveis, mais potentes, inclusive, e se ou quando elas se desfazem, é para se refazer em outro local, em outro tempo e espaço. Então eu acredito que também que Mateusa se refaça e se materialize em outros tempos e espaços, Marielles, e que nós estamos aqui, enfim, também nesse movimento, né? Assim, irá continuar emergindo, né? Eu trouxe esse pequeno livro para ler para vocês. Mentira, eu vou ler uns trechos, porque eu acho que vou ler um trecho de um conto do Edgar Allan Poe, que é sobre Maelstrom, que é uma experiência com um furacão. Então, eu vou ler trechos curtíssimos. Ficamos completamente submersos. E durante todo esse tempo, prendi a respiração e permaneci agarrado ao anel. Quando não pude mais aguentar, ergui-me sobre os joelhos, ainda segurando forte com as duas mãos. E desse modo emergi a cabeça. Logo em seguida, nosso pequeno barco se sacudiu, exatamente como faz o cão ao sair da água, e assim se libertou, até certo ponto, do mar. A essa altura, eu tentava dominar o estupor que tomara conta de mim e recuperar a presença de espírito de modo a ver o que podia ser feito, quando senti alguém agarrando meu braço. Era meu irmão mais velho, e meu coração pulou de alegria, pois eu tinha certeza de que havia caído no mar. Mas no momento seguinte, toda essa alegria foi transformada em horror, pois ele aproximou a boca do meu ouvido e gritou a palavra: é golpe. Mentira. Ele gritou Moscow Strong, que é o nome do furacão. Então pulando, tá? Então fiz uma ou duas tentativas de falar com meu irmão, mas por algum motivo que não conseguia compreender, o ruído crescera de tal modo que foi incapaz de fazê-lo escutar uma única palavra, ainda que gritasse em plenos pulmões em seu ouvido. Em seguida ele abanou a cabeça, seu aspecto tão pálido quanto a morte, e ergueu um dedo como que a dizer: ouça. O som do turbilhão. Mais um salto. Estávamos agora no cinturão de espuma que sempre circunda o torvelinho, que é o furacão, né? E pensei, é claro que dali a um instante seríamos tragados pelo abismo, no fundo do qual podíamos enxergar apenas indistintamente devido à enorme velocidade com que éramos carregados. O barco não parecia de modo algum afundar na água.
mas deslizava como uma bolha de ar sobre a superfície da vaga. O lado de estibordo ficava próximo do torvelinho e a bombordo assomava o mundo de oceano que deixáramos para trás. Era como uma imensa muralha contorcendo-se entre nós e o horizonte. Aí eu super recomendo esse conto, mas eu vou seguir. A intenção de trazer ele para cá é criar mais ou menos um clima, né, de fica aí, né? Eu não vou ficar remetendo a esse texto. Vou chegar cá um pouco. Esse último trecho que eu li para vocês, e ao lado tem a imagem de um trabalho de uma dupla de artistas, a Sandrine Teixido e a Aureliane Gamboni, que eles participaram da 9ª Bienal do Mercosul e eles fizeram esse trabalho também aqui no MAC de Niterói. E eles usam, foi aí que eu tive contato com esse texto do Edgar Allan Poe, que eles usam esse texto do Maelstrom e pensam como essas relações entre as catástrofes e a cultura se dão. E aí é um trabalho que envolve a escuta de comunidades que passaram por situações catastróficas e a produção de uma escrita, de uma nova narrativa. E, enfim, é um trabalho que ele em si já se dá nessa zona de convergência com a mediação, com a educação, né? E eu tive contato então com ele em 2 contextos, né? Em 2 momentos de trabalhos com educação em contextos artísticos, né? Mas eu também pronto, desculpem, gente. Mas eu também não vim para falar especificamente dele. Bom, esse tema, né, é tão rico que a gente pode entrar através de diferentes caminhos, né? E eu fiquei pensando como trabalhar, né? Tem tanta coisa para dizer, como não ficar aqui 3 horas falando. E tanta coisa para ouvir, né, sobre isso. E aí eu fiquei pensando meio que, né, me soltar nesse furacão, nesse ciclone, construindo a fala. Eu estruturei mais ou menos, mas também me permiti um pouco criar no momento aqui, porque sabia também que ia ficar muito implicada pela fala da Tânia e da Elisa, não sabia em que momento que eu ia falar. Mas eu fiquei pensando muito aqui sobre esse termo mediador, né? Que quando a gente fala de mediação, né, tem muitas possibilidades de entendimento desse termo, né? Mas quando a gente fala em mediação em contextos artísticos, geralmente a gente está falando da atuação dessa figura que trabalha a partir do setor educativo, né? De uma instituição de artes. Mas mesmo esse termo, ele é muito múltiplo, né? Porque se a gente for pensar as diferentes práticas, metodologias, estratégias educacionais de mediação, né, nos diferentes projetos, instituições, a gente vai ver uma variedade de formas, né, de ações que o termo mediação parece que não comporta, né? E aí, primeiro eu pensei em fazer talvez uma cartografia desse termo e pensar essas diferentes práticas com as quais eu tive contato ao longo do meu trabalho. Eu trabalho muitos anos com mediação. Aliás, a primeira experiência de mediação, de educação em museu, foi na Fiocruz, no Museu da Vida, em 90 e alguma coisa. Né, Elisa? Eu e a Elisa nos conhecemos no ensino médio, a gente fez magistério juntos. Enfim, né? São até me perdi, fiquei emocionada com o momento.
né? São muitas formas, né? Então eu pensei em fazer essa cartografia do termo, mas eu pensei, bom, talvez para a gente se manter dentro desses 30 minutos, que certamente eu não vou conseguir, vou precisar de ajuda de vocês, a gente pode dividir em dois, né? Já essa divisão que vocês já fizeram, né? Mediação institucional e extra-institucional. Tentei fazer esse mapa, assim, da construção do termo aí. Vamos lá, voltar então para a década de 90, onde estava eu e Elisa juntas. Que é quando esse termo começa a circular mais fortemente nesse contexto, né? Em que momento geopolítico é esse? É um momento que a gente chama, que a história chama de pós-Guerra Fria, né? É um momento em que há um avanço do capitalismo neoliberal pelo mundo, né? E nesse contexto que a gente tem a emergência, né, a criação de muitas bienais de arte pelo mundo, mega exposições de arte temporárias em espaços para além daqueles velhos centros da arte, né? Então a gente vê surgir bienais no continente americano, africano, na América do Sul, né? Em espaços que antes não tinham essa profusão, né? É evidente que quando a gente fala desse avanço do capitalismo neoliberal pelo mundo e pelo fim dessa lógica, né, de centro e periferia, né, que a história da arte narra, isso não significa que a partir de então nós temos uma livre circulação pelo mundo, que todo mundo pode acessar esse mundo, que a história da arte passa a ser, né, tão plural e diversificada, porque existem, na lógica do capital, mecanismos muito eficazes para definir quem pode e quem não pode circular no mundo, né? Que arte é essa que vai entrar para a história da arte, né? E dentro de cada país, dentro de cada região, que arte é essa que vai surgir, né? A gente sabe que existem, e Matheus fala muito disso, né? Tem muita gente falando disso nesse momento e atuando contra isso nesse momento também. Existem sérios mecanismos de interdição, né, e também de passibilidade de determinados corpos, né? Bom, é nesse contexto que a mediação em artes vai surgir, na década de 90, onde surgem grandes bienais, onde surgem megas exposições de arte, né? Esse momento do capitalismo neoliberal. Ele surge e se populariza muito a partir, aqui no Brasil, da Ana May Barbosa, né? E a Ana May Barbosa, ela vai buscar esse termo em Paulo Freire. E aí eu quero trazer com vocês, discutir um pouco mais como é que ele como ele é deslocado para esse momento, né? Visto que o termo mediação, né, pensando a pedagogia do oprimido, toda a formulação de Paulo Freire, ele acontece num outro momento, na década de 60 e 70, e ele vai ser deslocado para esse contexto da década de 90 por uma situação outra, né? Então, assim, não vai direto, não passa pela distribuição do Estado. Aí nesse momento, isso vai favorecer, de certa maneira, a emergência dessas grandes mega exposições espetaculares, né? As empresas têm o interesse de que seu nome seja associado a essas ações tão legais de difusão da cultura e da arte, né? E com isso, suas logos são super visibilizadas pelos esses grandes públicos frequentadores. Quanto mais visitantes, melhor. Evidentemente que o público escolar é sucesso, né? Porque vem de uma vez 30, 60, né? Muitos visitantes à exposição, e ali
Petrobras, né, e Itaú, né, a gente tem diferentes grandes investidores nesse período, Santander, bancos e empresas estatais também que colocam o seu nome para circular. Nesse momento também a proposta triangular da Ana May Barbosa, ela é incorporada a LDB, né? Então isso também que envolve, sai daquele momento onde as referências em artes são negadas no processo educativo, e aí visitar uma exposição de artes passa a ser uma coisa muito importante no processo educacional. Então isso, né, junta a fome com a vontade de comer, né? Então as escolas começam a ser um grande público nessas realizações. E aí a figura do mediador, né, da mediadora é fundamental. Fiquei pensando aqui assim na sua fala, Tônia, quando você fala assim desse afastamento do público com relação à arte que é produzida, né? E do papel da mediação nesse sentido. Fiquei pensando, depois eu volto aqui, se for o caso. Mas isso é arte, né? Que a gente escuta tanto, né? Quantas vezes eu escutei isso como mediadora, né? E de fato, essa pergunta ela é muito rica e a gente pode criar muitos caminhos para isso, né? Agora, pensando dentro desse interesse institucional, né? Como responder essa pergunta? Pausa, volta para o deslocamento do termo mediação. Deixar isso aqui para vocês olharem. De Paulo Freire, da década de 60 para a década de 90, né? Paulo Freire, quando ele fala em mediação, na verdade ele não fala diretamente nisso, mas ele tem uma frase que até a Ana May Barbosa trouxe recentemente num seminário que eu estava assistindo, que é: ninguém educa ninguém, deixa eu ver se eu tenho ela escrita aqui, ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, deixa eu ver se eu tenho para falar certinho. Já agora ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém educa a si mesmo, os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Ela traz essa fala. Quando a pedagogia crítica de Paulo Freire, ela é geográfica, né? Ela se dá em relação ao sítio, né? Ao lugar que as pessoas ocupam no mundo, naquele espaço, naquele período histórico, né? Ela parte do pressuposto de que as pessoas têm os seus saberes, né? E a construção dessa prática educativa, ela se dá numa relação dialógica com esse educando, né? Então, nisso a mediação que a gente pratica, né, nos contextos em arte, ela incorpora esse processo, né, a gente parte da vida, dos saberes dos visitantes que chegam nesses espaços de arte. A gente começa essa conversa, então, tentando produzir um significado, ou um sentido, ou uma relação com aquele objeto artístico a partir daqueles saberes, daquele entendimento que a pessoa vai colocando, né? Com isso foi se criando um conjunto de práticas e estratégias muito utilizadas por nós, né? E que são de fato assim muito apaixonantes, né? Porque você vê o pensamento acontecer, né? Do público na relação com aquele objeto, e a gente vai construindo esse pensamento junto, a gente vai colocando as nossas experiências, as nossas histórias no mundo junto, e esses repertórios e essas composições vão se ampliando cada vez mais. Agora, quando essa prática, né, ela é deslocada para esse contexto institucional, ela pode... vou trazer uma fala da Helena Moschutz para introduzir isso que eu quero colocar para vocês. A Helena Moschutz
foi mediadora, ela é professora de arte, ela foi mediadora na 8ª Bienal e foi supervisora de mediação na 9ª. Ela falou assim, ó: outro efeito forte que a Bienal lançou em mim foi um certo desprezo pelo mundo mainstream da arte. Um certo desgosto e sentimento de falta de verdade nessa atmosfera super atraente do mega evento. E uma sensação constante de que eu não me encaixava naquele espaço. Depois de alguns anos, comecei a perceber que a presença de uma elite empresarial e intelectual na Bienal é demasiado distante das necessidades da periferia onde eu moro, por exemplo. E que a tentativa de aproximar o público da arte pode facilmente cair numa vala comum de propagandear aquilo que já foi anteriormente legitimado para quem realmente importa, os principais atores dos sistemas das artes, que muitas vezes fazem parte de uma cultura branca, patriarcal e higienizada. Aí, pausa para isso, né? Então, muitas vezes, essa mediação institucional, então agora vamos dar um contorno aqui, né? Vou chamar essa mediação de mediação institucional. Ela vai fazer uso dessa estratégia, às vezes não tão intencionalmente construído assim, né? Mas ela vai fazer uso dessa estratégia no sentido de trazer uma aproximação do público com aquela obra de arte legitimada e produzir uma relação de apaziguamento e aceitação daquilo. E é uma lógica de facilitação também, né? E eu penso que a facilitação nem sempre corresponde a um pensamento, a construção de um pensamento. Geralmente não, certamente não, né? O pensamento também envolve produzir certos deslocamentos, estranhamentos e conflitos e dissensos, né? E aí a Helena completa. Não quero generalizar, mas especialmente na 9ª Bienal isso é muito forte para mim. O bom era que na 9ª nós tivemos uma formação de mediadores que nos incitava a colocar em choque várias coisas durante a mediação. Essa participação que a Bienal teve em mim me levou a questionar constantemente a seleção que faço de artistas e trabalhos de arte para levar ao debate com os meus alunos. Estou selecionando tal obra porque ela é importante para o sistema da arte ou porque ela se relaciona com as vidas e urgências deles? E não é fácil fazer essas seleções, já que eu também sou fruto dessa formação elitista das artes visuais. Então, isso nos leva para a mediação extra-institucional, que eu acho que é da onde a gente fala, né, Tânia? Eu trouxe aqui um mapa da mediação extra-institucional que o Diogo Moraes fez em colaboração com Caio Norato, Fábio Tremonti, Graziela Kunsch, Bruno Maquia, Alberto Tempo, Jorge Mena Barreto. Daí eu conheço alguns. Então, esses que eu falei o sobrenome errado, porque eu não conheço. Esse mapa, acho que se vocês colocarem no Google, procurar o Diogo Moraes, vocês vão achar esse mapa e podem observar ele mais de perto, porque tem, né, essas letrinhas pequenininhas. Eu recomendo, assim, para a gente pensar essa cartografia dessa mediação extra-institucional, né? Mas ele traz aqui lugar de agenciamento, esfera pública, deseducação ativa, arte pelo público. E aí o Caio, ele faz uma formulação, Caio Norato, desse termo, a partir do que ele vem acompanhando das práticas de mediação. Vai dar, juro que vai. No sentido que gostaria de sublinhar, e que só pode ser extra-institucional, o papel público que a mediação tem a desempenhar diz menos respeito à transformação cognitiva de seus visitantes, dos museus, né, em relação ao patrimônio por eles preservado, do que a uma transformação radical das próprias instituições e do modo como nos reconhecemos e nos permitimos reinventar ou não por meio delas, considerando que, em sua delimitação cognitiva, para a preservação de nossa própria identidade como norma, elas tendem a se autonomizar em relação ao social histórico,
desperdiçando uma infinidade de oportunidades de aprendizagem. Um desperdício produzido mais das vezes por um discurso voluntarista, articulado em nome do diálogo, do encontro e da experiência. De resto, uma mediação extra-institucional tem menos interesse em corresponder às características e necessidades identitárias dos visitantes, de maneira semelhante à relação das empresas com seus clientes, do que em potencializar contrapúblicos que se manifestam sem identidade, numa divisão de cada um consigo mesma, numa quebra de ligação com as expectativas de sua inserção em determinados ritos e ou processos de socialização. Eu falei na década de 90, mas aí a primeira década do século XX aqui no Brasil e em outros países da América Latina, a gente vê mais uma vez uma mudança de fluxos geopolíticos, né, que não sai de fato de uma lógica do capitalismo liberal, mas que entra num pensamento desenvolvimentista, né, com alguns progressos em termos de políticas públicas e de reparação social, né? A gente viu aqui essa gestão do PT, né, que começa com Lula e é interrompido na gestão Dilma. Existem alguns dados de políticas públicas nesse sentido. Eles fizeram um relatório, como é que é o nome do relatório, eu não me lembro, enfim, onde eles apontam sobre essas grandes mudanças. A gente, enfim, tem muitas críticas sobre isso, né, de qual o tamanho desse alcance, mas se de fato assim, existem alguns grandes alinhamentos com uma lógica ainda neoliberal, né, com uma parceria com as empresas e muitas concessões, existem sim muitas mudanças em termos dessas políticas, né? Então, nesse contexto a gente vê também um grande surgimento dos programas educacionais nas artes, né? Então, que vão aliar um discurso, às vezes missioneiro, né, de democracia social, com esse interesse de difusão de empresas patrocinadoras, né? De novo, a fome com a vontade de comer, assim, né? Só que essa força educativa, essas pessoas que estão atuando desde o lugar da educação, elas não são uma massa que você vai modelar e vai ficar do jeito que tá, né? Então a gente também responde a isso e muitas práticas foram surgindo em divergência a esses interesses corporativos, muitas vezes, né? E aí que isso que a gente vê a emergência dessas práticas de mediação extra-institucional, se a gente for fazer esse mapeamento geopolítico, geopoético desses fluxos, né? Essas imagens, gente, rápido parênteses, naquela pequeníssima apresentação da bio que eu mandei para a UERJ, tão sintetizada, vocês com certeza lembram que minha pesquisa é em torno eu faço uma cartografia climática, né, desses movimentos de divergência e convergência entre as práticas artísticas, educativas e curatoriais. Então eu faço uso dessas imagens da meteorologia para pensar as práticas artísticas, educativas e curatoriais como forças ou como massas de ar que se movimentam, uma hora convergem, divergem. Isso aqui é a zona de convergência, né? Pensando que em alguns momentos as práticas artísticas se encontram com educativas e convergem, né? Produzindo efeitos nas condições climáticas. Só para dar uma explicaçãozita. E aí eu estou pensando, né, pensando essa mediação extra-institucional, eu penso nesse devir ciclone. O ciclone, ele se forma através de uma frente quente, uma massa de ar quente. A massa de ar quente, ela é mais leve, por isso ela tende a subir, né? E ela
atrai ventos ou inventos para o seu interior. Por ser mais leve, ela vai atraindo os ventos das massas de ar de fora para o interior e assim se produz um ciclone. E pensando o clima como um afeto, eu trago aqui o Spinoza com essa frase que eu gosto muito, que é: o contágio dos afetos é o mais útil princípio de conservação do ser. Útil para Spinoza é aquilo que aumenta as nossas potências. As nossas potências se aumentam no encontro, né? E aí, de novo, voltando à fala de Tânia, né? Essa mediação extra-institucional, como eu vejo, é essa mediação que tem a potência de aumentar as possibilidades de composições, de criar novas relações, de colocar questões em conflito, sim, talvez, por que não, né? De nos deslocar de lugar, de deslocar o outro, de produzir inventos, de produzir eventos, se a gente pensar um evento como um acontecimento que nos transforma, que transforma a nossa forma de olhar para o mundo, para a gente mesmo. Aumenta a nossa possibilidade de alianças com as coisas que a gente escolhe, né? Que a gente entende que vai nos fortalecer. Então essa mediação institucional, ciclônica, climática, cartográfica, ela não responde necessariamente a esse interesse institucional, né, esse convencimento sobre a legitimidade daquela obra de arte estar ali ou não. Isso é o que menos interessa, né? Ela se encontra com aquela obra de arte e as pessoas no sentido de juntos criar pensamento e experiência sobre aquilo que está, né? Sobre aquele objeto artístico e às vezes de nos levar para fora dali, né? A questão central aí é o afeto, né? De produzir as zonas de autonomia temporária, né? Que eu comecei falando. Mudar de lugar. Eu tenho uma trajetória como artista, mas eu dou aula há 10 anos, né? A Mônica nós já trabalhamos juntas. Fiz uma formação normal com Diana, lá na década de 90. Fui contemporânea da Fernanda na graduação, então é uma história longa. Durante todo esse período, o trabalho como artista e o trabalho como professora eram lugares separados na minha vida, até no ano passado. Eu acho que até vi o furacão. Eu acho que o furacão que deu uma mudada em tudo. Eu senti a necessidade, eu acho que não dava mais para um espaço não conversar com o outro. E o meu trabalho se apoia em práticas de escuta, né? São trabalhos que precisam do diálogo com o outro para acontecer, né? Do público. É um trabalho participativo, ele traz essa possibilidade de diálogo e se apoia nela para acontecer. Eu trouxe aqui, eu fiquei pensando no que falar, né, nesses tempos hostis, para que a arte e a educação, eu falei, gente, há tanta coisa para dizer, eu vou começar a contar minha história, né, só que não vai dar muito certo. Eu acredito, como professora de artes, que só é possível hoje lecionar arte dentro de uma escola criando uma prática, produzindo uma prática criativa, fazendo o trabalho acontecer dentro da escola. E eu acho a escola, sim, um lugar potente para criação. Eu acho que é o lugar para criação, sabe? Eu acho que ali é um lugar da pausa para a coisa acontecer. E não a partir das práticas educativas que a gente já conhece há 50 anos. Eu acho que é pulando o muro dessa escola, olhando para o lado de fora.
né? Essas pessoas que chegam na escola, elas estão com uma história, elas têm toda a sua bagagem, e é pensar essa educação a partir disso. O que nós podemos fazer, como nós vamos nos transformar e abrir o espaço para essa outra pessoa, né? Essa prática... Eu não planejei nada, tá, gente? Eu tô falando aqui, pensando alto. Eu acho que como estar disponível. O que é um professor estar disponível, né? Nesses tempos de hoje, que são... Eu não sei se tem professores aqui. Tem professores aqui? Não? Tem professores. Tem professores. Mas o que é? Eu tô falando enfim, daqui a pouco eu vou começar a mostrar, mas um professor de escola pública que recebe 38 alunos, 36 alunos, que disponibilidade é essa que essa pessoa tem que ter para 36 histórias, 36 pessoas em 1 hora de aula, né? Como lidar com essas questões e como tentar crescer junto disso e não ser massacrado, né? Enfim, no ano passado eu fui lecionar numa escola. Peraí, deixa eu começar. Eu fui lecionar numa escola em Niterói. E essa escola é uma casa que fica no meio de uma comunidade chamada Sítio de Ferro. Chegando lá, até chegar assim, eram vielas e becos, bocas de fumo, armas, meninos de 14 anos armados e tal. E era uma escola que era uma casa, não era um prédio, um CIEP, era uma casinha. E eu me surpreendi porque eu descobri que aquele local era um bunker. Parecia que a guerra estava acontecendo, que aquele ali era um local de paz. Era uma escola que funcionava super bem, mas que tinha essa marca muito forte da violência. E é uma escola de educação infantil. Então, as histórias sobre violência eram constantes. E como lidar com isso, né? Como lidar com isso? A partir enfim, depois de 6 meses dando aula lá e convivendo com essas crianças, com os professores e tudo, eu fiquei pensando e percebi que existia um certo medo de falar do medo, um medo de falar da violência, ou então uma reação de recalque disso. E assim, não, aqui é um local bom, então a gente não vai falar disso, né? E aí você faz o quê? Você entope, você fecha, você se tranca, deixa aquela informação do lado de fora como se fosse possível, e no momento da escola, de repente, você acha que a criança, que o professor, que as pessoas que vivem naquela região, que elas têm que apagar tudo e de repente começar a estudar Matisse, né? Picasso. E eu falei, gente, não é nada disso. Primeiro que eu não... né? Como lidar com... Então eu criei um projeto chamado Não Ceder ao Medo, que começou com essa faixa aqui. Foi em agosto de 2017, acho que foi. Ou foi um pouco antes. Quando os professores estavam retornando de umas férias ou de um feriado, não me lembro mais, eu fui na madrugada e coloquei essa faixa com autorização da direção da escola, que é uma faixa escrito Não Ceder ao Medo, para perceber como eles iam reagir a isso, né? Para poder criar um dispositivo de diálogo, para que a gente pudesse falar disso de alguma maneira. E depois disso aconteceram alguns encontros e eu falei sobre o meu trabalho de escuta, sobre os meus processos, que eu era professora, mas que também era artista, e que meu trabalho ele se baseava na possibilidade de criação de diálogo. E que criar o diálogo pode ser também uma prática poética. E trazer isso para esses professores e
tentar construir junto um trabalho, porque esse trabalho foi construído junto com eles. Então, assim, a primeira ação foi instalar essa urna. Foi uma urna em que os meninos colocavam, a comunidade, toda a comunidade escolar era convidada a depositar o medo dentro dessa urna, que era uma urna transparente, ficava instalada no pátio da escola. A faixa e uma bandeira que foi instalada, aqui está assim, mas ela foi instalada num dos mastros da escola. Essa escola tinha 3 mastros vazios quando eu cheguei lá. E eu falei, poxa, não tem bandeira aqui, né? E aí foi essa bandeira branca bordada com a frase "Não ceder ao medo" e a faixa que criaram essas mobilizações, que foram desenvolvidas posteriormente, que foi com a urna, e a gente começou a discutir sobre essa relação que a gente tem com o medo, né? Eu, os alunos, os professores. A proposta é que cada um criasse uma bandeira e que pudesse bordar nessa bandeira o próprio medo. Esse foi um momento bem bonito com os professores, que a gente construiu uma bandeira coletiva. Cada um colocou ali o seu desenho, alguma coisa que sintetizasse, pudesse sintetizar esse sentimento, esse temor. E eu fiquei pensando muito sobre o espaço de arte. Quem frequenta esse espaço de arte, né? O espaço de arte tem que ser só um museu, a galeria. Eu acho que essa possibilidade de pensar o mundo como uma arena aberta para a construção é muito rica, assim, isso me atrai. Eu acho que a escola é um espaço possível, né? A escola é um espaço possível, é um local onde existe essa possibilidade de construção de código, onde a criança ou o adolescente está ali para construir uma linguagem, né? E que essa linguagem seja construída a partir de possibilidades poéticas também, e possibilidades criativas.